noite a todos. Né? Tudo bom. Bom, antes da gente iniciar, eu vou pedir licença para eu compartilhar um vídeo aqui da empresa, é um vídeo bem rapidinho. Eu vou pedir a todos que fechem os microfones, por favor, deixem os microfones no mudo. A dinâmica de hoje será: a gente vai apresentar o vídeo, depois eu apresento o Hugo vai fazer a apresentação. Aí fica ao seu critério, viu, Hugo? Se você quer responder as perguntas no meio ou no final. Eu sempre prefiro deixar para o final, porque aí a gente acaba engatando, às vezes, uma discussão e acaba ficando uma coisa mais interessante. Mas fica a seu critério. Pode ser. Então tá. Então, as perguntas vocês podem ir colocando ou no chat, ou então tem uma aba do lado do chat que é para perguntas e respostas. Então, por favor, vocês também podem colocar as perguntas ali. Tem uma pessoa com o microfone aberto, eu não estou conseguindo desabilitar. É a Luciana Pereira. Agora, ótimo. Por favor, só deixem os microfones fechados, tá, pessoal? Eu vou compartilhar, então, agora o vídeo. Em cada procedimento. Um minutinho. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Deu para ouvir, Hugo? Estamos sim, estamos ouvindo sim. Tá bom, agora eu vou soltar. Obrigada. Em cada procedimento, em cada paciente, existe uma decisão fundamental. Uma decisão baseada em confiança, ciência e no desejo de ir além. É essa base que nos une. Trazemos para você uma experiência única e enriquecedora. A segurança dos biomateriais mais pesquisados e comprovados do mundo, aliada à oportunidade de trocar conhecimento com os maiores nomes da odontologia regenerativa. Eu sou uma pessoa que não aperta a mente. Este é o nosso propósito. Criar um ambiente onde o aprendizado é levado ao máximo. Onde cada conversa gera uma nova ideia. E cada ideia tem o poder de transformar o futuro da odontologia. Porque quando unimos confiança e conhecimento, nós regeneramos mais do que tecidos. Nós regeneramos o futuro. Obrigada, pessoal. Bom, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Débora Furlani. Eu sou responsável pelas áreas de marketing e ciências clínicas e educação aqui na Geistlich Brasil. Mais uma vez, eu vou solicitar para vocês fecharem os microfones, por favor. Tá? Deixa o microfone desabilitado, porque ele interfere aqui na apresentação. Bom, é um grande prazer hoje apresentar esse amigo, o Hugo. O Hugo, ele é mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unesp. Ele é coordenador dos cursos de especialização em implantodontia da FACOB Bauru e da São Leopoldo Mandique de São Paulo. E hoje o Hugo vem dividir conosco um tema muito interessante, que são reconstruções alveolares previsíveis, o imprescindível uso de biomaterial e ROG. Hugo, obrigada por ter aceito o nosso convite, e agora é com vocês. Tá, obrigado, Débora. Eu queria agradecer a Gaixas de saudar os amigos que estão aqui fazendo parte desse grupo, né? E a Gaixas sempre foi um parceiro de muito tempo, né? Até antes da Gaixas estar no Brasil, a gente já era consumidor e
A gente usa não porque tem algum tipo de vínculo, mas principalmente porque a qualidade do material realmente é muito é inegável e é incontestável, né? Se vocês forem ver a quantidade de pesquisa e o resultado clínico, eu acredito que muitos de vocês estão aqui por conta disso, né? Então, hoje em dia, né, a gente já é até um pleonasmo falar que você deve utilizar biomaterial para poder fazer suas reconstruções. Eu vou compartilhar aqui uma tela, tá? Que vai ser a tela da minha apresentação. Gostaria só que vocês me falassem se vocês estão vendo a tela. Tá ok, Débora? Estamos vendo sim, Hugo, tudo Então, certo. tá, Zé. Então, vamos começar, certo? Eu vou falar para vocês da maneira como a gente trabalha, certo? Ou seja, como a gente aborda esse tipo de tópico. E quando a gente fala de reconstrução, eu tenho que me referir necessariamente, no caso específico de hoje, às reconstruções on-lay. As reconstruções em lei são bastante previsíveis, já são de domínio pleno de várias pessoas, de todo mundo, no mundo todo, e talvez a técnica, assim, de reconstrução com resultados que se repetem em qualquer mão, em qualquer parte do mundo, com um índice de segurança e de eficácia bastante alto. Já as reconstruções on-lay são um universo onde a gente tem muita discussão e pode ter algum tipo de variação de técnica, de opinião, e aonde nós temos as dificuldades, certo? Se a gente for ver bem, na literatura ela está dividida em basicamente as reconstruções on-lay em três tipos: as reconstruções horizontais, mais comuns em defeitos em espessura, onde você tem altura, geralmente regiões anteriores de maxila, mas você não tem espessura, por conta de uma perda de volume no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. As reconstruções, os problemas verticais, onde você precisa reconstruir verticalmente, estão mais associadas às regiões geralmente posteriores, né? Onde você perde os dentes posteriores e aonde realmente nós temos um desafio muito grande, quer seja pelo fato do implante, a cabeça do implante estar localizada numa região de enxerto pouco estável, quer seja por uma condição de manutenção desses implantes, que é uma área realmente mais difícil de você acessar. E nós temos os desafios hoje, que são as reconstruções tridimensionais, muito mais localizadas ou relacionadas a situações de perdas anteriores, defeitos em U, perdas parciais, aonde você tem um comprometimento muito grande, que nem eu vou mostrar para vocês, e uma dificuldade técnica absurda. A gente começou a trabalhar com implantes, ou melhor, com reconstruções já há muito tempo, desde 1994, 95, e nós trabalhávamos sempre com enxerto autógeno, né? Ou seja, eram feitos blocos de enxerto autógeno, feitos de forma até ingênua. A gente colocava fragmentos de osso sem aquele devido cuidado em relação ao posicionamento dos implantes, que era esse o objetivo, e também sem alguns cuidados que nós deveríamos ter em relação à parte de regeneração óssea guiada, e eu acho que isso é importante a gente falar. Essas técnicas de utilizar o autógeno, elas foram revisitadas. A cada ano a gente vê as técnicas sendo refeitas, revisitadas, ou elas foram induzir algum tipo de modificação, como, por exemplo, esse trabalho do Cury, que foi publicado há praticamente 7, 8 anos, que mostra maneiras de você usar o autógeno, mais como fazendo um arcabouço para que o seu interior, ou seja, como se fosse uma cabana, fosse preenchido com material particulado. Essas técnicas, utilizando blocos de osso, utilizando grandes fragmentos, sempre estiveram predispostas a problemas, como, por exemplo, contaminação, exposição, deiscência de retalhos e blocos ou áreas de enxerto, onde você tem essas deiscências, fenestrações, acabam por ter um prognóstico muito ruim. Nesse trabalho, a gente mostra que esses blocos, esses enxertos, quando são contaminados, eles não perduram, porque forma-se um biofilme, que nem vocês veem aqui nessas representações, que dificilmente é acessado por antimicrobianos ou mesmo por irrigações, e por isso mesmo não indicam a sua manutenção. Outro problema que a gente viu quando a gente utilizou os blocos de osso autógeno, além dessas dificuldades técnicas, né, ou seja, desses riscos de cobertura de tecido mole, deiscência, etc., é que nós usávamos os enxertos, que nem vocês veem esse caso, 1999, fazíamos grandes reconstruções, vocês viam rebordes como esse atróficos, ou hoje em dia a gente nem acha tanto, mas atróficos, serem reconstruídos de uma maneira assim impressionante, com resultados fantásticos, utilizando grandes segmentos ou blocos de enxerto do ilíaco, da calota craniana, e permitindo próteses que eram muito interessantes.
Só que mesmo quando você não tinha problema nesses enxertos, você via que ao longo do tempo, mesmo depois de reabilitados com implantes, você tinha uma perda desse volume, ou seja, uma falta de estabilidade dimensional que acabava acarretando exposição de implantes, você via por transparência da mucosa esses implantes, etc. E a gente chegou lá no final da década de 90, nos anos 2000, a entender que quando a gente fazia essas reconstruções com enxerto ósseo, né, autógeno, que é assim que nós começamos, a década de 90, todos começaram com enxerto ósseo autógeno, a gente via que era um excelente material do ponto de vista de osteoindução, porque ele realmente induzia, né, a formação óssea, também de osteocondução, ele permitia grandes aumentos volumétricos. A partir do momento que você tinha os blocos, era relativamente fácil de você adaptar esses blocos, principalmente quando as zonas doadoras eram extraorais, aos defeitos. E a partir do momento que o bloco começava a se adaptar, a se incorporar ao leito, já era possível você colocar implantes. Então, o processo era relativamente rápido. Porém, a gente começou a ver algo importante com 1, 2, 3 anos desses procedimentos de enxerto autógeno, que é a falta de estabilidade dimensional desse aumento que foi obtido. Além, não vou nem falar da morbidade da zona doadora e também dos riscos que eu já mencionei com vocês. Então, essa falta de estabilidade e esse risco de exposição é algo que sempre me chamou muita atenção em relação aos enxertos. E você via casos como esse, por exemplo, esse caso aqui da esquerda, onde nós vimos um paciente com uma certa condição de uma prótese feita numa reconstrução on-lay, ou seja, vertical, paciente praticamente zero de osso, e após 11 anos de pós-operatório, você via a perda óssea ao redor dos implantes, roscas expostas, etc. Ou esse caso que eu acabei de mostrar para vocês, quando você perdia volume. Então, essa falta de estabilidade sempre chamou a atenção da gente. Nós precisávamos resolver esse tipo de problema. Mas também nós vimos pacientes como esse. Essa paciente, por exemplo, uma paciente de 20 anos de reabilitação e que apresentou essa atrofia progressiva da condição alveolar, já mostrando regiões de interface dos implantes, dos abátmemas e, por transparência, também esses implantes na região submucosa. Gente, eu acho que vocês confiam em mim, eu não deixei esses implantes quando eu fiz nessa condição. Então, por que que esses implantes desenvolveram esse tipo de progresso em termos de quadro clínico? Eu acredito muito por conta da instalação desse implante em alvéolos atrésicos ou instáveis. Atrésicos, aqueles casos que a gente tinha osso para colocar implante, mas ficava com muito pouco volume ósseo sobre os implantes, né? Então, consequentemente, com qualquer tipo de alteração dimensional, esses implantes já estavam expostos. Ou mesmo quando você fazia implantes em regiões instáveis. Quando eu me refiro a regiões instáveis, eu me refiro a regiões ainda que vão ser reparadas, alvéolos frescos, etc. E também o uso de implantes de um volume exagerado, que hoje em dia a gente já consegue reduzir esse volume de implantes, não só para viabilizar, mas também para preservar mais esse osso, e isso já indo ao encontro da minha primeira colocação, ou seja, você trabalhar em rebordo atrésico, diminuindo a dimensão desse implante. Então, quando a gente entende isso, né, ou seja, eu não tenho muito osso, às vezes eu tenho osso para colocar o implante, mas será que isso só é o suficiente? Eu já começo a pensar numa das indicações de você fazer reconstrução, que seria exatamente essa segunda, o aumento ósseo para evitar uma evolução do processo resorptivo, para que a gente evite esses casos que nem eu mostrei anteriormente para vocês. Né? Então, a gente aumentar o osso para tentar manter aquele envelope ósseo ao redor do implante. E existem casos onde você não tem osso nem sequer para colocar o implante, aí é lógico que a reconstrução deve ser feita, né, para que a instalação seja viável. E as reconstruções volumétricas estéticas, que têm a ver mais com a harmonia em casos parciais ou unitários, onde você tem algum tipo de atrofia. Esses são os 3 itens que a gente vai comentar ao longo dessa exposição. E o que mudou, basicamente, isso é questão de uns 20 e poucos anos atrás, foi, ou até mais, foi a possibilidade de ter algum tipo de material reconstrutivo que tivesse mais estabilidade. Então, para isso que o BIOS caiu como se fosse uma luva em relação aos nossos procedimentos. Porque a partir do momento que a gente tinha essa possibilidade de usar o material que, quando incorporado à matriz óssea, mantivesse o seu volume, poxa, aí um dos maiores problemas que a gente tinha já foi resolvido, né? Ou seja, a estabilidade dimensional ou foi
minimizado. A gente já demonstrou isso em vários trabalhos, não só a gente, nossa equipe, né, como nesse trabalho que foi publicado no International Journal Oromaxillofacial Implants, que de 2016 a 10 anos, mas outros trabalhos também mostram essa característica de estabilidade dimensional utilizando o BioOsse. Então, esse material tem essa característica de estabilidade dimensional e, por isso mesmo, ele pode ser, ele deve ser indicado para as reconstruções quando você pretende ter a manutenção volumétrica. A única situação que a gente tem que colocar, e eu acho que isso tem que ficar bem claro, é que esse material não tem capacidade de osteoindutora, e isso todos deveriam saber. Esse material é osteocondutor, um excelente material osteocondutor, porém ele não tem capacidade de induzir formação de osso. A partir daí, vários estudos foram feitos aonde sempre tentou-se colocar o biomaterial na sua forma, entre aspas, original, que seriam as partículas, em áreas de reconstrução, tá certo? Se você vai colocar um material particulado para aumentar um volume onlay, o que que você tem que levar em consideração? Primeiro, essas partículas elas podem se movimentar. Você deve tentar confinar essas partículas de tal forma que elas mantenham uma certa estabilidade durante o processo de reparo inicial, durante a neoformação óssea. E depois disso, a partir do momento que elas vêm incorporar o tecido neoformado, isso vai se manter ao longo do tempo. Eu dividi, isso é uma divisão minha, acadêmica, plena, apenas, não é uma divisão científica, é para eu poder me comunicar com os meus alunos, com as pessoas com quem eu já convivi em ambiente clínico, em três tipos de reconstrução, né? Aquela reconstrução pequena, onde você tem uma expectativa, que nem vocês estão vendo, ROG1, uma expectativa reconstrutiva pequena, são aqueles casos de implantes que têm uma tábua óssea muito fina, são aqueles casos de pequenas fenestrações, onde eu pretendo fazer um aumento do volume ao redor do implante em torno de 2 milímetros, 2,5 milímetros, ou seja, uma reconstrução pequena. E nesses casos, eu utilizo bastante o osso particulado, mas sempre coberto por uma membrana, né? No caso aqui, eu utilizo uma membrana absorvível e a gente vai falar sobre isso. Então, são reconstruções pequenas, aonde eu vou tentar manter ou aumentar um pouquinho aquele volume ósseo ao redor do implante, prevendo ou tentando prevenir aquelas perdas que eu mostrei para vocês. Já existem outras situações onde eu preciso de reconstruções maiores, 4, 5, 6 milímetros. E aí, esse potencial, ou seja, essa necessidade reconstrutiva, exige que eu associe ao biomaterial, além da sua característica osteoindutora, também uma característica osteocondutora, também é uma característica osteoindutora. Então, é praticamente um consenso que em reconstruções maiores, onde você tem uma necessidade, uma extensão maior de neoformação óssea, que você associa o osso autógeno. Se você está usando material particulado, você pode misturar esse material particulado também o osso particulado, fruto de raspadores ou brocas, enfim, da maneira como você achar melhor a sua obtenção. E sempre com cobertura de barreira ou uma membrana que faça exclusão celular. E existem casos imensos, né? Ou seja, casos como aqueles defeitos tridimensionais, onde você pretende fazer reconstruções de 8, 9 milímetros, a reconstrução é em altura, em espessura, ela é tridimensional. Então, nesses casos, como o volume a ser ganho é muito grande, então, muitas vezes, a membrana absorvível, essa que nós utilizamos no caso da ROG1 e ROG2, muitas vezes ela pode ser substituída por uma membrana com um tempo maior de degradação ou até uma membrana que não seja degradável, como, por exemplo, o Teflon, né? Então, são muito utilizados para esses protocolos de regeneração 3 ou de grandes absorções, a parte de membrana não absorvível. De qualquer forma, a gente vai ter que entender todo esse contexto, porque você vai criar um espaço, que é a área de reconstrução, uma cobertura através de uma barreira que deve se manter enquanto houver necessidade de formação óssea, e o material preenchedor, que pode ser só o biomaterial ou um material associado ao osso autógeno. Então, basicamente, isso é um consenso em termos de literatura atual. E isso compõe os princípios de ROG, ou seja, a regeneração óssea guiada pressupõe todos esses constituintes, ou seja, eu tenho que ter uma barreira. Quando eu falo barreira, é um tipo específico de membrana, nem toda membrana é uma barreira. A membrana, ela pode ser, como por exemplo, as membranas de colágeno de rápida absorção, para utilização como hemostáticos, como dressing cirúrgico. Então, são membranas que não são utilizadas para ROG.
elas até podem ajudar a manter as partículas em posição, mas elas vão rapidamente ser absorvidas e elas vão perder essa capacidade de guiar a reparação óssea no local que foi aumentado. Então, as barreiras que nós temos atualmente são as barreiras de colágeno absorvível, que tem um tempo de degradação bastante longo, como é o caso da BioGuide, que é a membrana que a gente utiliza, e as membranas não absorvíveis, né? Geralmente as membranas de Teflon. Essas barreiras impedem que dessa área que foi aumentada participem constituintes de tecido mole, tá? E aí se permita a neoformação óssea a partir do leito, e o leito é osso. Então, a gente consegue ter a neoformação óssea, a proliferação celular e vascular a partir do leito, certo? E é ele que vai prover condições biológicas para a neoformação óssea no espaço aumentado. Esse espaço aumentado ele deve ser mantido, ou seja, você deve criar uma condição de manutenção do espaço, e isso nós temos os space makers ou os formadores de espaço, certo? Que podem ser desde parafusos tenda, você tem o Barbell Technique, o parafuso tenda, você tem diversos recursos, como por exemplo também as conchas, as membranas de titânio, as conchas de titânio, enfim, são situações que vão criar o defeito a ser regenerado. E sobre essas estruturas, esses mantenedores de espaço, são colocadas as barreiras. E nada mais importante do que o preenchedor. O preenchedor biomaterial tem que sempre estar presente. Eventualmente, o tecido ósseo associado, quando você quer uma grande reconstrução. Dito isso, vamos imaginar agora quais são as possibilidades terapêuticas dependendo do tipo do defeito. E esse diagnóstico deve ser feito em cima de tanto a avaliação clínica quanto a avaliação tomográfica com navegação, que nem vocês estão vendo aqui. Eu analiso esse sítio. Teoricamente, 1,5 mm de osso ao redor do implante não haveria necessidade reconstrutiva. Ou seja, esse paciente tem osso para colocar implante. Tem osso, mas a gente tem que lembrar duas situações. Primeiro, será que 1 mm é uma situação estável ao longo do tempo? Se você puder ter um pouco mais, melhor. O ideal seria que você tivesse 2 mm de envelope ósseo ao redor do implante. E como posso obter isso? Diminuindo o diâmetro desse implante, certo? Com isso eu preservo mais osso, ou aumentando um pouco essa condição óssea. E essa decisão vai ser fruto de uma análise que eu vou ter em relação à necessidade de carregamento imediato, em relação a possibilidade terapêutica com a realização de enxertos, se o paciente concorda com isso, os custos operacionais, o tempo de tratamento. Então, tudo isso faz parte do tempero daquilo que eu pretendo executar e faz parte do prognóstico das minhas ambições cirúrgicas. E isso você deve discutir perante seu paciente com prós e contras, de uma maneira bastante documentada. E outra razão também que você deve ter é em relação à parte estética, porque às vezes nós temos osso para colocar implante, talvez precisássemos um pouco de aumento, 1 a 2 mm, para manter o volume ósseo, para evitar aquela fenestração futura, mas nesse caso aqui não é só 2, 3 milímetros, precisa de uma reconstrução de 5 a 6 milímetros por conta da estética. Então é uma grande reconstrução que nem vocês vão ver mais para frente. Não é uma reconstrução pequena, é uma grande reconstrução que nós temos que fazer. E sendo uma reconstrução aqui, já entre aspas, uma ROG2, eu deveria associar osso autógeno. Então, só o fato de ter osso ao redor do implante não significa necessariamente que eu não tenho necessidade reconstrutiva. Até pelo contrário, a análise dessa imagem clínica, eu já tenho indicação de reconstrução. Já tenho indicação. É lógico que eu posso dividir, tentar ganhar 2 milímetros com tecido mole, ganhar 2 milímetros com osso, para tentar evitar ter que tirar o osso ou remover o osso autógeno para fazer a mescla. Enfim, essas são decisões que vocês vão ter de acordo com a sua experiência clínica. Eu geralmente gosto sempre, a partir do momento que eu tenho que fazer uma reconstrução óssea, faço a reconstrução ao máximo. E a partir daí, ainda assim, tem a possibilidade futura de complementar ou até fazer procedimentos de tecido mole. Uma outra situação que a gente tem, por exemplo, quando a gente olha um rebordo como esse, não haveria condição de colocar implante, é o deslocamento desse implante de forma diferente do seu longo eixo. Isso nós denominamos de approach palatino. São situações onde você fica com parte do implante, né, fenestrada. Quando é uma condição de fibromucosa palatina, isso não é tão grave, porque essa fibromucosa
ela protege essa região do implante, além de não ter a manifestação estética dessa área de fenestração. Ao passo que, se essa fenestração ocorrer pelo lado vestibular, você vai ter essa manifestação clínica de uma maneira bastante importante, além da falta da dificuldade de controle de biofilme relacionado a esses pacientes. Não sei se é a experiência de vocês, mas eu tenho muita dificuldade de enxergar casos de periimplantite ou de mucosite pelo lado palatino. Não sei se é a mesma experiência que vocês têm. Talvez por conta dessa fibromucosa que nós temos nessa região. Mas também podemos ter esse tipo de situação associada também a casos como esse, ó, fenestrações. Tem osso para colocar implante? Tem. Estabilizou meu implante? Estabilizou. Ainda assim, eu posso até diminuir o diâmetro do implante e conseguir uma condição até melhor de preservação. Mas isso é uma condição estável? Se for me perguntar na década de 90, eu falaria para vocês que isso daqui está perfeito. Hoje em dia, isso não é mais aceitável. Ou seja, eu sei que esse paciente vai evoluir para perda óssea e aí eu vou ter casos iguais àqueles que eu mostrei, ou até comprometimento, caso ele não consiga controlar adequadamente o biofilme. Então, existe necessidade sim de evitar carga imediata nesses casos e fazer procedimentos reconstrutivos. O que a gente utiliza bastante? Quando eu não tenho necessidade de grandes reconstruções, com, por exemplo, a ROG2, 5, 6 milímetros, eu prefiro sempre utilizar, ao invés de partículas de biomaterial, eu prefiro utilizar o BIOS no seu formato agregado, ou seja, quando ele está incorporado a uma matriz colágena, né, no caso, colágeno suíno, que é o seu formato collagen. E vocês vão entender por quê, que realmente me facilita muito a manipulação quando eu pretendo fazer esse tipo de reconstrução. E sempre que eu faço reconstrução lei, eu tenho que colocar uma barreira. A minha barreira de escolha, todo mundo que me conhece sabe disso, eu trabalho somente com a BioGuard. Fisicamente, é a melhor barreira que tem, ainda mais a Compressed, que ela é mais resistente ainda, né? Ela te permite você parafusar, permite você distender, permite você suturar, enfim, ela tem uma maleabilidade perfeita, uma molhabilidade muito boa. Enfim, eu sou suspeito para falar dessa membrana, tá? Mas realmente é uma condição de qualidade, de handling clínico que não se compara com outro tipo de membrana. Então, eu particularmente, os meus alunos, deve ter alguns alunos meus aqui, sabem que eu não abro mão desse tipo de barreira. E aqui vocês vão entender por que eu gosto de utilizar o collagen, tá? Ah, observe o caso desse paciente. Essa menina ela tinha um defeito aqui na região vestibular dos laterais por agenesia, mas se eu fosse fazer o planejamento de implante de reabilitação, vocês estão vendo que eu consigo colocar o meu implante, ele vai estar dentro da parte óssea, mas olha o defeito estético que ela possui. Realmente não ia ficar muito bom esse tipo de prótese. Observem aqui, olha o defeito que ela tem. A interface não seria muito boa em relação a essa condição de disponibilidade alveolar. Do ponto de vista de navegação, vocês observam que esse implante pode ser colocado e eu tenho condição até de ter um bom envelope ósseo. Porém, isso não vai me resolver o problema estético. Então, o diagnóstico clínico o diagnóstico de necessidade reconstrutiva, ele é clínico. Eu já sei que eu vou precisar reconstruir. Logo que eu examinei, eu falei, eu preciso fazer reconstrução. Ponto. A minha única dúvida é o seguinte: eu tenho osso para colocar implante ou não? Porque isso vai indicar se eu vou fazer o implante simultaneamente à reconstrução ou se eu vou fazer uma reconstrução e depois vou fazer o meu implante. É só essa a diferença, mas clinicamente eu já indiquei a necessidade reconstrutiva. Então, nós planejamos para esse paciente o procedimento de implante e o procedimento reconstrutivo. Como que eu faria o procedimento reconstrutivo? Se vocês forem ver bem, eu precisaria aumentar 4, 5 milímetros o rebordo. Para mim, isso já seria uma ROG2, falando assim, do ponto de vista acadêmico, né? Já seria uma ROG, principalmente do lado esquerdo aqui que vocês veem, já seria uma ROG2. Então, eu procuro associar o osso autógeno. Só que quando eu tenho o collagen, o BIOS collagen, eu não posso quebrar o collagen para misturar o osso autógeno em meio a esse material, porque eu perco as propriedades de autocontenção do collagen, do bloco do collagen. Então, eu utilizo muito uma alternativa técnica que o professor Buser também fala, que é fazer uma cama de osso autógeno. O que seria isso?
Como eu vou fazer uma incisão ampla, que vocês estão vendo, para expor todo o defeito, eu já aproveito em regiões distantes e já faço a raspagem, aqui utilizando o Safe Scraper, para obtenção de osso triturado. Então, eu tenho o osso particulado e tenho o colágeno, que vocês estão vendo aqui, certo? Então, eu vou fazer inicialmente meus implantes, fazendo meus implantes através de cirurgia guiada, foi uma opção aqui no caso, os implantes já instalados, e aí eu começo o procedimento reconstrutivo. No procedimento reconstrutivo, eu tenho algumas etapas. Primeira etapa, eu tenho que adaptar a membrana, no caso aqui o BioGuide, tenho que adaptar a membrana a esse formato de defeito, com uma sobreextensão vestibular cobrindo toda a área de reconstrução, certo? Esse shape eu tenho que fazer através do corte da membrana. Eu fixo a membrana, eu prefiro fixar a membrana no lado palatino inicialmente com sutura, não necessito mais do que uma sutura, mas na vestibular geralmente utilizo outros tipos de fixação, como os microparafusos ou mesmo taxinhas. Depois disso, que essa membrana está preparada para cobrir a região da reconstrução, eu uso o osso triturado para fazer como se fosse um leito, né? Para depois colocar o colágeno. Então, esse osso triturado é colocado sobre o defeito e o colágeno sobre ele. Vocês estão vendo que eu não faço muito trabalho, não tento adaptar esse bloco muito. É simplesmente coloco, comprimo um pouquinho para que ele possa se adaptar o melhor possível à região e logo em seguida, aqui vocês estão vendo a BioGuide, como ela é cortada para fazer essa cobertura, né? E logo em seguida eu já vou fixar a membrana. Esse é o kit que a Gaixo disponibilizou para a gente também, que é aquele kit de micro parafusos que ela fez na parceria com a Traumec, e a gente fixa a membrana com 2 parafusos ou parafuso na região superior. Se vocês olharem bem, o bloco do colágeno continua com seu formato original. Mas a grande vantagem desse bloco de colágeno, quando ele é solubilizado em soro fisiológico, é que ele é moldável. Então, eu prefiro moldar esse bloco depois que a membrana está fixada, mas é um gosto meu. E eu acho que isso facilita muito para os meus alunos quando eles vão fazer esse tipo de reconstrução. Então, depois que esse bloco está fixado, entre aspas, contido pela membrana, aí eu começo o processo de moldagem, ou seja, eu começo a comprimir com uma espátula para tentar deixar esse bloco com esse tipo de conformação. Ele vai se moldando, ele vai se adequando ao leito aonde eu pretendo fazer a reconstrução. E vocês verifiquem que a membrana está bem esticada, vocês estão vendo que ela está bem esticada e consegue fazer uma reconformação anatômica, que é aquilo que eu desejava. Partimos para o outro lado, a mesma coisa, a BioGuide aqui pronta, para que você faça o seu desenho, o corte, a fixação da BioGuide no retalho palatino, que foi levemente descolado. Depois disso, a cama de osso autógeno, que é feita nessa região, imediatamente acima da crista, da superfície óssea. O bloco do colágeno, se vocês olharem bem aqui, eu dividi esse bloco em dois, né, para ter essa quantidade, e depois a fixação da membrana e a moldagem do enxerto. Dessa forma, acredito que vocês enxergam, para mim isso é uma simplificação, é uma situação de tranquilidade trabalhar, porque a gente consegue ter os aumentos que a gente gostaria, que nem vocês veem aqui, 4 milímetros, 3, 4 milímetros de aumento ósseo, e com os parafusos, os microparafusos de fixação, com uma quantidade, uma tranquilidade muito grande você poder trabalhar. O que eu costumo dizer para vocês sempre é o seguinte: quando a gente vai partir para o procedimento reconstrutivo, os alunos querem fazer uma reconstrução, eu falo para eles: o primeiro passo é a maneira como vocês vão tratar o tecido mole. Porque se você já no descolamento fenestrar, lesar, esquemiar, agredir esse tecido mole, as etapas seguintes não vão caminhar. Então, tecido mole bem cuidado, bem liberado, aí as técnicas de adaptação do enxerto podem ser simples, como vocês viram. Então, quando eu trabalho, de uma maneira geral, com defeitos não críticos, o que seria um defeito não crítico? Eu tenho osso para colocar implante, mas eu quero aumentar com qual finalidade? Ou para melhorar o volume ósseo, para evitar posteriormente uma depressão, ou mesmo transparência, exposição de roscas do implante, ou quero fazer isso para dar estética para a região, porque é uma área que já está comprometida volumetricamente. Então, esses são os defeitos não críticos. E geralmente eu associo a instalação dos implantes simultaneamente com as reconstruções.
Geralmente, para esses casos, em defeitos não críticos, nós utilizamos técnicas de ROG, que nem vocês viram, ou seja, biomateriais associados ou não ao tecido ósseo, dependendo de quanto você vai reconstruir, e sempre cobertos por membrana. E se vocês perguntarem a minha opinião, hoje dificilmente eu uso osso particulado, eu utilizo muito a parte do collagen, porque me facilita muito esse trabalho e a manutenção das partes. Hugo, para mim você parou. Vocês estão ouvindo ele? Alguém escreve aqui no chat. Parou, né? Travou. Deixa eu avisar no WhatsApp. Parou. Oi, Hugo, a gente não está te ouvindo mais. Você travou. Se você quiser sair e entrar de novo. Vamos esperar só um pouquinho, gente. Estou tentando contato com ele aqui. Ele está reiniciando a máquina e vai voltar, tá? Só peço um pouquinho de paciência, pessoal. Gente, voltou? Voltou. Agora é só Então tá bom. compartilhar. Acho que é a sua Eu... internet aí que deu uma travada. Parou em que parte, Débora? Putz, agora, assim que eu te avisei. Você estava no. Então foi agora. Eu não estou Isso, conseguindo foi bem compartilhar. agora. Vocês me permitem aqui, me autorizam a compartilhar? Porque eu estou sem o botão de compartilhamento. Só para Só me um autorizar. minutinho. Tá. Só um minutinho. Deixa eu te achar aqui. Aham. Acho que agora você vai conseguir. Pronto. Joia. Estava falando do collagen, estava mesmo. Estava falando Isso. que você gosta de modelar o collagen. Pronto, já estou compartilhando com vocês? Sim, só que tá bem assim, não tá muito nítido, tá desfocado, é. Não sei por quê, acho que é a internet aí. Aqui está no máximo, está com 5 palitinhos. É, que Vocês estranho. estão me vendo aqui agora? Estão vendo esse caso? Eu não sei, eu tô vendo desfocado. Alguém escreve aí no chat, pessoal, ou fala se vocês estão enxergando. Agora tá melhorando um pouco. Aqui está falando que está desfocado. É o que agora melhorou. Agora focou para mim. Focou? Para mim, sim. Então vamos lá. Então, esse caso foi aquele que eu mostrei. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo estamos. O pessoal Então tá tá, falando que joia. tá meio embaçado ainda. Para mim melhorou. Bom, Bom, vamos aqui, seguir. vamos lá. Então, o que que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o caso que eu mostrei da preferência que eu tenho para fazer essas reconstruções menores com o collagen, ok? Então, e está aberto o microfone também que eu estou ouvindo, né? Deixa eu. Mas tranquilo. Quando você tem esses tipos de defeitos aqui que vocês estão vendo, os não críticos, estão me ouvindo? Pessoal, desliga o microfone, por favor. Eu tô tentando mutar, mas não dou conta de mutar todo mundo. Normal. Vamos lá. Defeitos não críticos, acho que eu cheguei até essa parte aqui, né? Foi nessa parte que parou tudo. Ok, então vamos lá. Então, quando a gente tem defeitos não críticos, que nem eu comentei com vocês, sempre a minha primeira opção é trabalhar com os implantes simultaneamente aos materiais, aos biomateriais associados ou não ao osso autógeno e uma barreira absorvível.
Quando eu tenho defeitos críticos, grandes reconstruções, aí já é diferente, tá, gente? Aí a gente vai ter que usar necessariamente o osso autógeno, nós vamos ter que usar necessariamente outros tipos de técnica, abordagens, às vezes barreiras não absorvíveis, como casos iguais a esse. Se vocês olharem casos iguais a esse, antigamente, o que que nós faríamos, tá? Num caso igual a esse, eu até poderia colocar implantes aqui e ir transfixando e fazendo a approach palatino, mas eu sei o que vai acontecer no futuro. Então, com certeza, a minha opção hoje é por tentar fazer procedimentos reconstrutivos e trabalhar em volumes ósseos, envelopes ósseos um pouco melhores. Esses casos grandes são considerados casos de ROC 3, certo? Ou seja, são casos onde você vai ter grandes reconstruções. Eu gosto muito de citar esse trabalho, até o Maurício Araújo é um grande amigo meu. Ele fala que só eu e o Buza que citamos esse trabalho dele na literatura. É um trabalho que ele fez já há algum tempo, onde ele mostra os cuidados que você tem que ter quando você planeja fazer reconstruções com biomaterial. Ele fez um estudo no qual ele utilizou blocos de BIOS block, que nem vocês estão vendo aqui desse lado esquerdo, e osso, do lado direito, melhor dizendo, e blocos de osso autógeno do lado esquerdo. E comparou isso sobre a mandíbula de cães e verificou como é que se dá o reparo dessas regiões. Se vocês olharem bem o BIOS, o que que vocês veem aqui? Vocês veem que a manutenção volumétrica por essa grade aqui continua igual, ou seja, o volume do bloco continua o mesmo. Só que a neoformação óssea, se vocês olharem aqui, ela está somente restrita à interface do bloco com o leito ósseo. Só 23% de neoformação óssea dentro desse volume. Na hora que você vai para o osso autógeno, o que que você vê? Muito mais neoformação óssea, provavelmente pela característica osteoindutora, porém uma perda de volume bastante grande, que é aquilo que a gente via, né, nos casos que a gente fazia antigamente, ou seja, com relação ao tecido ósseo autógeno. Por isso mesmo é que a gente deve pensar sempre em associar o osso autógeno. Só que quando eu estou falando de reconstrução de ROG2 ou ROG3, nós vamos precisar de muito osso. E aí vocês vão ter que trabalhar com duas situações, duas possibilidades. Ou trabalhar com blocos de osso autógeno associado a biomateriais em tempos específicos, ou você mesclar as partículas do biomaterial com o osso autógeno, só que aí você perde o efeito do collagen. Então, uma técnica, um recurso muito interessante para mim foi associar com o PRF, no caso, confeccionar o stick bone. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo aqui, olha, a gente tem condição de confeccionar o stick bone, né? Ou seja, a utilização do PRF mesclando as partículas do biomaterial associadas ao osso autógeno, porque aí você faz um bloco associando osso autógeno e biomaterial, você vai ter o melhor tipo de possibilidade reconstrutiva. Esse caso aqui não é com associação de osso autógeno, são procedimentos que a gente fez em cirurgia ortognática, é um trabalho que a gente desenvolveu com a Gaixa já faz algum tempo, para obter esses blocos que vocês estão vendo. São blocos de PRF que são utilizados, né, para os gaps de cirurgia ortognática, mas podem ser utilizados também para as reconstruções alveolares visando a colocação de implantes. Então, são situações muito interessantes para defeitos como esse daqui que vocês estão vendo, casos de regeneração tridimensional. Casos como esse, que você pode mudar o tipo de barreira, o tipo de mantenedor de espaço, mas eu utilizaria muito a mescla desses dois materiais e dessa forma de estabilização que é a utilização do PRF formando stick bone. Nesse caso especificamente, desse defeito tridimensional, nós utilizamos o BIOS associado ao osso autógeno com uma membrana que vocês estão vendo aqui, que é uma barreira de Teflon, porque o tempo de regeneração ia ser bastante grande. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver o tamanho da reconstrução que foi feita e também a utilização do Infuse, né? No caso da época, que é o MP2, que nós utilizávamos. Esse caso é bem antigo, que nem vocês vão ver. Bom, o que é interessante a gente verificar? Caso você não tenha exposição da membrana, caso você não tenha trauma pelo uso dessa membrana, que é uma membrana que realmente requer muito cuidado tanto na sua utilização quanto no controle pós-operatório, você vai ter uma neoformação óssea muito interessante. Muitas vezes, para fechar o defeito, nós vamos precisar tracionar tecido mole. Grandes defeitos, grandes movimentações de tecido mole, demandando posteriormente procedimentos de sulcoplastia.
ou seja, a liberação de retalho vestibular para conseguir fechar a ferida ou a área reconstruída. E nós vamos sair de situações de defeitos como esse que vocês estão vendo aqui, olha, para situações de reconstrução muito interessantes. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse biomaterial, observe esse caso agora com 10 anos, praticamente sem perda volumétrica, a gente praticamente continua com o mesmo volume que a gente tem. Lógico, se você falar sem perda, eu estou me referindo a 1, 2 milímetros, perto daquilo que nós tínhamos. Se vocês levarem em consideração o prognóstico dos enxertos autógenos em termos de reabsorção e levar em consideração esses resultados com técnicas utilizando biomateriais, você sai de 40% de perda de enxerto autógeno para a questão de 10, 12, 15% em relação à associação do biomaterial. Então, eu não tenho dúvida, se você tem necessidade de manutenção volumétrica, é necessário você utilizar o biomaterial. Casos como esse, por exemplo, você pode utilizar essas partículas e essas membranas, mas você pode ter outras alternativas. Essa moça, por exemplo, ela apresentava uma prótese, que nem vocês estão vendo aqui, olha, com esse defeito extremamente grande aqui, olha, com a exposição já dos implantes, uma perda tridimensional imensa. Observe o defeito e a dificuldade técnica para reconstruir esse tipo de situação. Então, nós utilizamos para essa paciente outro tipo de abordagem. Qual tipo? Vocês podem utilizar, não tem uma regra. Eu utilizei o osso autógeno removido da região do ramo da mandíbula. Vocês estão vendo aqui a remoção de um fragmento do ramo da mandíbula. Esse fragmento que vocês estão vendo aqui, ele foi parte dele triturado, como também uma parte ao lado da área da remoção do bloco também foi raspada para obtenção de osso medular, certo? De osso triturado. Então, esse pequeno bloco foi utilizado como mantenedor de espaço. Sabe aquela a tela de titânio de reforço da barreira de Teflon? Ao invés de utilizar aquilo como mantenedor de espaço, perdão, eu usei o próprio bloco de osso parafusado do ponto de vista oclusal. Se eu falasse em termos de técnica de cure, eu podia diminuir a espessura desse bloco, fazer uma tampa oclusal, outra vestibular e preencher o meio com biomaterial. Mas cada um, né, utiliza da maneira como acha melhor. E eu tenho muito hábito de fazer esse preenchimento apenas na parede vestibular, certo? Então, utilizamos o bloco para nivelar a porção oclusal, funcionar como um space maker, um mantenedor de espaço, um parafuso tenda. E depois disso, criamos um defeito que eu vou preencher com isso daqui, olha. BIOS associado ao osso autógeno e associado a PRF formando o stick bone. Alguns falam que você pode parafusar o stick bone, mas eu acho que é que nem o collagen, tá? É forçar a barra, tá? Você utiliza esses materiais que eles têm uma certa textura de manutenção, mas apenas para confinar essas partículas, somente para isso. E a BioGuide, que é perdão, e a BioGuide, que é a estrela da festa, ou seja, colocando a BioGuide funcionando como se fosse uma salsa de technique que o Istvan Urban mostrou tão bem. Com isso, nós vamos ter uma condição de aumento, que nem vocês estão vendo aqui, muito interessante. Olha só como nós ganhamos verticalmente. Só que aquilo que eu falo para vocês, o céu é o limite. Se vocês olharem os trabalhos do Istvan Urban, a gente vai, no momento da instalação do implante, fazer mais reconstrução. Depois vamos ter que trabalhar com tecido mole. Então, você ainda vai ter que adequar, porque essa primeira reconstrução tridimensional, ou essa primeira grande reconstrução, ela é muito grosseira. Ela é muito grosseira. Você só vai ver o resultado dela após o período de 8, 9, 10 meses, quando você vai ter a maturação dos tecidos e a normalização dessa estrutura, que nem vocês estão vendo aqui. Aí sim eu sei que eu talvez deveria aumentar um pouco essa região do lateral, talvez aumentar um pouco a região do 12 também, e isso pode ser feito junto com a instalação dos implantes que nem vocês estão vendo, certo? Então, é isso que a gente vai ver. Agora, o aspecto tomográfico do BIOS, eu gostaria de sempre colocar isso para vocês. Observem aqui, olha, nitidamente o quanto que nós ganhamos com o BIOS, tá vendo ali, ó? Esse é o aspecto tomográfico desse tipo de material. Olha o quanto que nós ganhamos. E já começamos a fazer a reconstrução desde o canino, para que essa transição aqui, olha, essa transição seja a mais homogênea possível e a mais suave possível, ok? O Istvan Urban tinha publicado isso lá em 2014,
essas grandes reconstruções, mas na época eu achei fantástico. Ele tem uma habilidade, uma capacidade para fazer reconstruções tridimensionais muito grandes. Mas quando eu li o trabalho com 19 artigos, eu vi realmente ganhos verticais grandes. Somente, se vocês olharem aqui o artigo, somente aqui nesses 6 pacientes. De 19, 6 pacientes tiveram um ganho vertical grande. Nós tivemos pacientes com 4 milímetros, com 3 milímetros, enfim, ele mesclou no universo dele alguns pacientes para ter uma média aí de reconstrução de 5, mas grandes aumentos verticais têm essa característica. E o que ele tem de característico grande aumento vertical? Um grande tempo para neoformação óssea. Então, casos iguais àquele outro que eu mostrei para vocês, eles demandam 8, 9, 10, 11 meses, mesmo associando o osso autógeno. E isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração, tá? Nessa mesma linha de trabalhos do professor Urban, uma coisa que chama atenção é isso daqui, olha, nesse trabalho aqui que ele faz todo o delineamento do modo reconstrutivo dele, ele mostra que existe a necessidade de uma primeira reconstrução, 9 meses depois, um outro procedimento com a instalação de implantes e mais reconstrução. Depois disso, 1 ou 2 procedimentos de cirurgia de tecido mole para adequar o local, para depois fazer a reabilitação. Aí eu pergunto para vocês, quantos pacientes no nosso universo se submeteriam a todo esse tipo de procedimento? Esses 2 que eu mostrei para vocês, primeiro parou por ali, colocou os implantes e não quis aumentar mais porque poderia. A segunda não, a segunda é uma paciente jovem que já está no seu 3º procedimento cirúrgico de tecido mole, adequando, colocando mais implante, colocando mais biós, para poder tentar chegar ao máximo possível de resultado estético. E isso é um perfil que vocês têm que considerar e analisar em relação aos seus pacientes, ok? A gente tem mais 5 minutinhos dentro do meu cronômetro aqui para a gente falar dessa possibilidade de você mesclar o enxerto autógeno com o biomaterial em casos de grandes reconstruções, certo? Que é a minha preferência. Ou eu utilizo as membranas não absorvíveis, como o caso das membranas de Teflon, associados ao osso particulado misturado com o biócido particulado, EPRF, certo? Ou então eu começo a acrescentar alguns tipos de mantenedores de espaço biológicos. E eu prefiro, como mantenedor de espaço biológico, ao invés de usar um parafuso tenda, etc., um bloco de osso autógeno. É a minha preferência particular. Durante muito tempo, eu trabalhei com grandes blocos de osso autógeno, removidos, por exemplo, da região da crista ilíaca, certo? Onde o próprio bloco já representa toda a estrutura de ROG. Essa porção cortical vestibular é uma barreira, a porção medular já é um preenchedor, o leito, enfim, é quase como se fosse uma ROG. Se vocês olharem a maneira como nós conseguimos reconstruir uma maxila, é muito interessante, certo? E a grande vantagem dos blocos, porque esse reparo vem do leito, que nem vocês estão vendo, para a periferia, até que todo bloco seja reparado, em times diferentes, a depender da qualidade do leito, da resposta biológica do paciente e da quantidade da reconstrução que você fez. Ok? Só que você não precisa ter todo o bloco reparado para colocar implante, porque o implante vai nessa interface. Só que o que acontece, gente? Tudo bem, isso é maravilhoso, biologicamente, eu já mostrei vários casos assim para vocês. Só que o problema que você tem nesse tipo de reconstrução é a estabilidade dimensional. Então, hoje, mesmo quando eu faço grandes enxertos, quando a gente faz enxertos de crista ilíaca, etc., eu geralmente opto por, num segundo momento, no momento da instalação do implante, decorticalizar esse enxerto, verificar se ele está com bastante vascularização e fazer uma reconstrução com biomaterial, tentando preservar esse volume vestibular que a gente teve. Ou então, casos como esse, onde a gente faz, por exemplo, a técnica de Cury, que você coloca os seus blocos, as suas lâminas de osso, como se fosse um mantenedor de espaço, ao contrário do caso anterior, e esse mantenedor de espaço vai delimitar uma área a ser preenchida com o biomaterial associado ao osso autógeno, com PRF, etc. Eu não gosto muito disso, porque eu acho muito mais difícil estabilizar essas tábuas do que estabilizar um bloco inteiro. Além disso, eu não tenho a vantagem de poder antecipar a instalação dos meus implantes aqui, pelo fato da incorporação do bloco. Então, por isso que eu não gosto de utilizar essa técnica. Ela tem os mesmos riscos, ela tem
a mesma possibilidade de problema, tem mais dificuldade técnica para executar. Eu gostaria de até fazer uma enquete: quantos de vocês executam com tranquilidade, com uma boa estatística de sucesso? Então, eu prefiro usar o bloco. Se eu não vou para o ilíaco, por exemplo, eu posso utilizar um pequeno bloco, um bloco. Eu não preciso necessariamente ir para o ilíaco, eu posso tirar um bloco do ramo, que nem eu mostrei anteriormente para vocês. Esse bloco eu coloco sobre o rebordo sem muito requinte de adaptação. Esse bloco ele vai funcionar como mantenedor de espaço. Quanto maior a área de contato dele com o leito, mais rápido vai ser a sua incorporação, e preencho todos os espaços com biomaterial associado ao osso autógeno. E nesse caso especificamente, eu tenho que cobrir tudo isso com uma barreira. E aí eu utilizo uma barreira absorvível, no caso a BioGuide, que é o que vocês estão vendo nesse caso aqui. Observem, vocês acham que esses blocos estão perfeitamente adaptados ao leito? É lógico que não. Eles têm gaps, eles têm vãos, que nem vocês estão vendo aqui, e com isso você acaba tendo que necessidade de preenchimento e cobertura. Nesse caso aqui utilizamos a cobertura com BioGuide. Após 4 meses, vocês veem o tipo de incorporação, que varia de paciente para paciente. Tem pacientes com 4 meses eu reabro, e ele parece que eu acabei de fazer o enxerto. Ele não foi revascularizado, esse enxerto não foi incorporado ainda. E como é que eu faço para saber esse time de reabertura? Geralmente, com 4 meses, eu faço uma tomografia computadorizada e vejo, perdão, desculpa, e vejo o nível onde estão os meus parafusos de fixação. Se eu já comecei a ver que o osso já começou a se desadaptar ou ficar longe do parafuso, significa que eu já estou tendo uma reabsorção desse bloco. Aí eu preciso reabrir. Mas eu espero tempo mínimo de 4 meses, segundo um trabalho que a gente publicou no JOME há praticamente 18 anos atrás, que é o tempo mínimo de incorporação dos blocos. De uma maneira geral, e para finalizar, que eu estou com 50 minutos, para que você evite complicações nessas grandes reconstruções, tem um bom diagnóstico de defeito, tá? Veja o defeito tanto do ponto de vista clínico, que nem eu falei, quanto do ponto de vista de disponibilidade óssea. E analise os riscos, certo? Risco do quê? Risco do local, que tem a ver com a quantidade de osso, o quanto que você vai reconstruir, o tipo de tecido mole que você vai ter para recobrir, certo? A sua limitação técnica, ou seja, o quanto você tem de experiência para fazer essas reconstruções. Eu já dei um exemplo de como é fácil trabalhar com o collagen. E também tem a ver com ambição reconstrutiva. Isso que eu estou falando é a ambição de quanto você quer aumentar a sua ambição, a ambição do paciente, e o quanto isso vai necessitar em termos de resposta biológica e de procedimentos cirúrgicos. Eu acho que a gente tem tudo na nossa mão para trabalhar de uma maneira simples, certo? Para que a gente possa ter resultados bastante previsíveis, para que a gente consiga trabalhar com esses materiais que hoje permitem para a gente resultados previsíveis, com baixa morbidade, desde que você respeite esses riscos que eu já comentei com vocês, certo? Grandes ambições, você vai correr risco e você pode ter grandes problemas. Deixa eu parar o compartilhamento. Tentei ficar dentro do prazo, Débora, que vocês me deixaram, ficou né? muito. Acredito que esse tema mesmo eu vou falar durante o IN, até fazer né, fazer uma propaganda. Durante o IN, a minha aula vai ser sobre isso, só que uma abordagem um pouco diferente, que é para maxila, mas estou aberto aí a qualquer tipo de questionamento que os colegas queiram fazer, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, Hugo. Parabéns pela apresentação, muito objetiva, esclarecedora, como sempre. A sua aula é sempre assim, a gente aprende muito e de forma fácil. Então, por isso que eu sempre gosto de convidar você para fazer as apresentações, é muito esclarecedor. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, qual seria o raspador ósseo que você recomenda? Eu comentei na aula, eu uso muito o Safer Scraper, tá? E eu utilizo bastante também o MicroOss, são os dois que eu utilizo. Quando é uma região pequena, eu uso o MicroOss, que ele tem uma ponta ativa bem pequena, para você ter pouca quantidade óssea. Agora, quando é um volume grande, reconstrução 3D, sem dúvida eu utilizo o Safer Scraper há muito tempo, né? Já há muitos anos. Então, só lembrando que o Safe Scraper ele é comercializado pela Geistlich no Brasil, então quem tiver interesse pode entrar em contato com o time Geistlich. E a gente vai lançar agora um Micross, que ele é curvo, vai ter o curvo,
Perfeito. E também um que vai ser volumizer, que ele vai permitir uma coleta maior, né, de forma minimamente invasiva. Bom, aqui eles estão perguntando, tem uma pergunta aqui da Fernanda, se a modelagem do BioOS Collagen é feita depois da BioGuide estar fixada na vestibular também. Essa é uma preferência minha, tá, Fernanda? Mas você pode fazer a modelagem antes, sem problema nenhum, porque eu gosto de fazer com a membrana já em posição, porque a membrana é como se fosse uma salsa de Technique, né? Ou seja, você coloca a membrana, você meio que confina os grânulos, mesmo quando você usa só particulado. Estou falando só do collagen. Então, eu prefiro fixar a membrana, esticá-la ao máximo e a partir daí modelar para que a membrana também me ajude a contornar um pouco esse bloco, mas nada impede de você fazer essa modelagem antes de fixar a membrana, sem problema nenhum. Legal. E até, Débora, você falou dos raspadores, etc. Isso daí é algo que a gente vai ter que se acostumar a utilizar, tá? Isso é um instrumento de rotina da sua clínica, ok? Porque a gente vai precisar utilizar o osso autógeno associado a biomaterial, por tudo que eu já expliquei e por tendências que a gente está vendo. Eu, inclusive, até abri um parênteses, né? Eu gosto muito, se sugere essa proporção de meio a meio, osso autógeno e biomaterial. Eu, em alguns casos, estou até aumentando a quantidade de osso autógeno, trabalhando com 60%, 70% em relação ao biomaterial. Inclusive porque depois eu vou ter novamente biomaterial na reentrada, né? Então, eu procuro otimizar essa primeira reconstrução, que a gente fala que é o tiro de canhão, né? Que você tem que dar para poder matar realmente o assunto. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta para o Hugo? Eu não vi mais perguntas no chat, mas se alguém quiser agora abrir o microfone e perguntar, também fica à À vontade. vontade. Só elogios aqui. Posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. Se nos casos unitários você tem alguma experiência com a reconstrução proteticamente guiada? Olha, todo tipo de reconstrução que você vai fazer, ela deve ser proteticamente guiada, né? Ou seja, quando a gente fala isso, é até um termo que é colocado em função de você até utilizar algum tipo de guia ou algum tipo de simulador de prótese e assim por diante, ou até de material que você vai posteriormente utilizar durante a captura, né? Mas a experiência que eu tenho, Fernando, vou ser bem sincero contigo, é fazer overcorreção, tá? Sempre que você está fazendo uma reconstrução em área estética, pense em ganhar mais do que você realmente necessita, certo? Mais do que você necessita, porque não sei se é a experiência dos outros colegas, mas a gente sempre fica aquém daquilo que a gente obtém quando você acabou a reconstrução, certo? Então, faça uma overcorreção. É muito mais fácil depois você remover, é muito mais fácil depois você diminuir esse excesso, a não ser o excesso de tecido mole hiperplásico, né? Quando você utiliza tuber hiperplásico, que você tem esses processos de aumento volumétrico muito grande, isso aí já é chato, mas estou falando de osso. De osso, na minha opinião, faça uma reconstrução até maior do que aquilo que você precisa, porque eu acho, independente da sua guia, daquilo que vai servir de orientação, mas faça uma sobrecorreção, minha opinião. Desculpa, eu acho que eu me expressei mal. A minha pergunta era em relação àquela técnica do Guaracilei, que usa o Uhum. provisório para fazer aquela reconstrução alveolar proteticamente guiada. Essa era a minha Então, pergunta. isso que eu falei, das capturas, do provisório dentro do alvéolo, da manutenção da margem, do guia da margem, posicionamento da margem gengival, aí ok. Só que aí você tem que ter duas situações. A primeira, quando você está trabalhando em alvéolo fresco, que você não vai sobrecorrigir, você não vai fazer nada, é uma regeneração alveolar. Aí ok, 100% já tem bastante, já um protocolo bem já sedimentado sobre isso. E eu também prefiro usar o collagen, tá? Por quê? Porque a estabilidade das partículas dentro de alvéolo não se compara com o BIOS particulado, tá? E isso é uma coisa importante. Agora, quando você tem alvéolo já cicatrizado, né? O alvéolo já ascendente, etc., já cicatrizado, aí é diferente. Aí você vai ter que fazer uma reconstrução muito maior. Obrigada. Uhum.
O Gabriel, ele colocou uma pergunta aqui, se você costuma fazer a decorticalização do leito. A decorticalização do leito a gente faz quando você não tem, quando você tem uma cortical, primeiro, você acabou de falar, decorticalização, quando você tem uma cortical bastante espessa e você não tem um afluxo sanguíneo, então aí é interessante você fazer ou perfuração ou passar uma broca para diminuir essa espessura cortical, mas nunca a gente faz quando você tem uma atresia no sentido horizontal, de tal forma que você só tem cortical, sabe? Por exemplo, aquelas maxilas muito finas, que nem eu mostrei, que você vai perfurar, você já cai no palato. Aí não tem sentido você fazer esse tipo de técnica, e é uma limitação e é um caso de risco maior. Agora, fora isso, se você acabou de descolar, que nem você viu aquele caso do lateral que eu usei o collagen, e você já tem aquele afluxo sanguíneo, medular, você vê a maxila já porosa, sangrando, eu não vejo por que você realizar esse procedimento, a não ser uma boa limpeza, tirar debris, periósteo, etc., para que não tenha interposição nenhuma entre o enxerto e o leito. Legal. Professor, eu tive uma experiência de uma regeneração óssea em uma maxila atrófica em curso. Uhum. Foi realizada essa reconstrução com o BIOS e com a BioGuide. E após 6 meses na reabertura, esse osso ele não estava osso integrado. Você acha que se tivesse misturado com um osso autógeno, a gente poderia ter tido um sucesso? Então, aí depende da quantidade, ou seja, da extensão da sua reconstrução, né? Você lembra aquele trabalho que eu mostrei do Maurício, né? Se você tiver ali um aumento de 5, 6 milímetros, você até pode ter, né, a formação óssea, porque o biose é ósseo condutor. Só que você vai ter que só que você tem que ter um tempo muito grande. Em grandes reconstruções, eu sinceramente não abro antes de 9, 10, 12 meses. Eu sei que para o paciente, vocês me desculpem, é extremamente desagradável ter que esperar tanto tempo, mas é um tempo que a gente tem que aguardar. Se vocês pegarem na literatura, pegarem os trabalhos do Urban, pegarem trabalhos das pessoas que trabalham com reconstrução, vocês vão ver que o tempo é necessário, é um tempo grande. E se você quiser diminuir esse tempo, né, você tem que associar com o osso autógeno, com certeza. Tem que associar, porque aí você aumenta o potencial osso-indutor do local, né? Tem uma pergunta aqui do Fábio, se você já usou a Barbell Technique, se sim, o que você acha? Não, eu usei praticamente o mesmo princípio, que seria os parafusos tenda, né? Mas como eu já expliquei, eu vou ser bem sincero com vocês, eu gosto muito de usar blocos de osso autógeno como mantenedor de espaço, pelos motivos que eu mencionei. É a rapidez no sentido de você reintervir, né? Pelo fato da incorporação rápida do bloco, e também não, pela necessidade depois que você vai ter que fazer de um recontorno do local. Então, quando eu vou fazer uma reconstrução, eu já falo para o paciente que eu vou ter que fazer provavelmente um recontorno, tá? Porque só aquilo que eu fiz, muitas vezes eu necessito aumentar. Isso tem que fazer parte do. E tecido mole também, tá? E tecido mole. Muito bom. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida para o Hugo? Encerramos, Hugo. Ok. Quero agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso. Agradeço a todos os presentes que dedicaram um tempo aí da noite, que a gente sabe que é o tempo que vocês têm para descansar, para estar com a família, para poder estar conosco. E lembrando que esse webinar foi um dos webinars de uma sequência de webinars que a gente está fazendo esse mês em comemoração aos 175 anos da Geistlich. Então, toda terça e quinta, durante o mês de maio, a gente tem os webinars às 19 horas. Estão todos convidados a participar dos webinars que acontecerão na próxima semana. Obrigada, Hugo. Grande Obrigado, abraço para gente. você. Uma boa semana. Noite.